galera, beleza? Gente, você está em mais um Acorda Brasil, direto do carro. Deixa eu colocar aqui o óculos de sol, porque apesar de não estar muito forte o sol, incomoda, porque a neve reflete muita luz e incomoda realmente nos olhos, tá? Mas eu tenho dois motivos para fazer esse vídeo hoje, gente. O primeiro é para testar o sistema de áudio independente. Estou gravando com um sistema de gravação, um gravadorzinho digital para gravar o áudio, porque como vocês se lembram, essa câmera que eu comprei nos Estados Unidos na semana passada, apesar de a qualidade da imagem ser excelente, o áudio dela deixa muito a desejar. Então eu estou fazendo um teste para a gente gravar usando uma captura externa de áudio e fazer a mixagem na hora de fazer a edição, tá bom? Então, o segundo motivo para fazer esse vídeo hoje é para comemorar uma notícia que saiu no Brasil aí na sexta-feira, e eu vi aqui através da internet no Jornal Nacional que a presidente Dilma anunciou a exclusão, ou seja, a eliminação de impostos federais sobre produtos da cesta básica. Então eu pesquisei um pouquinho no final de semana e eu constatei que foram eliminados 8 produtos, né, impostos federais sobre 8 produtos da cesta básica de alimentos, e o sabonete, que não é um alimento, curiosamente foi incluído nesse negócio aí, mas tudo bem, a gente precisa tomar banho, né? Principalmente no calor do Brasil. Eu acho que é por isso que foi incluído. Eu acho que é por isso que foi incluído, porque, gente, o verão no Brasil você tem que gastar muito sabonete tomando banho. Mas piadas à parte, é o seguinte, galera, essa é uma medida realmente muito boa. Eu recebi uma série de comentários no Facebook, no Twitter, pessoas falando assim pra mim: "Ei, Felipe, a presidente Dilma anda assistindo os teus vídeos". E é engraçado isso, porque eu acho que esse é o caminho certo, tá? Deixa eu falar aqui uma coisa rapidinho, gente. Eu não tô com esse vídeo fazendo nenhum tipo de elogio ao PT. Aliás, eu não tenho nenhuma simpatia com esse partido, pelo contrário, eu acho que esse partido é uma mazela ao Brasil, devido a várias coisas, mas principalmente ao escândalo do Mensalão que nós tivemos recentemente e que já foi inclusive julgado pelo Supremo Tribunal Federal, e membros do Partido dos Trabalhadores que foram condenados pela mais alta corte do Brasil. Eu acho que eles deveriam ser sumariamente expulsos do partido, exterminados do partido. Se fosse um partido sério, de pessoas sérias, de pessoas honestas, de pessoas direitas, coisa que o PT não é, esses canalhas que foram pilhados nesse esquema do Mensalão, eles deveriam ser expulsos. Mas o que a gente viu foi exatamente o contrário. José Genuíno, por exemplo, foi eleito, ou não assumiu, parece a suplência, eu não estou sabendo de todos os detalhes, mas ele assumiu uma vaga no Congresso. Gente, isso é um absurdo, isso é um despautério. Como é que um cara é condenado pela mais alta corte do país e assume um cargo no Congresso brasileiro? Que país é esse, gente? E aí esses membros do PT, ao invés de investigarem, ao invés de realmente... Aliás, a investigação já foi feita, o STF já fez a investigação. O que deveria acontecer era, como eu falei, uma expulsão e não uma solidarização, porque são correligionários. Quer dizer, você é meu amigo, você é meu correligionário político, então o seu erro não foi tão erro assim, não foi tão grave assim. Mas se fosse um erro de um outro partido, de um outro membro de outro partido, aí sim, aí o bicho pegaria. Essa é uma constante no Brasil. Gente, isso é safadeza, isso é esculhambação. Se eu sou amigo de alguém, imagine que eu sou seu amigo pessoal, e eu cometo um erro, aquele meu erro não será menor por eu ser amigo seu. Mas infelizmente essa é a triste realidade que nós vemos, e isso não é só coisa do PT não, isso é coisa de uma maneira geral. Aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui, outro parêntese. Aquele caso inclusive eu compartilhei no Facebook, uma repórter que levou um tapa de um vereador
porque ela foi fazer uma pergunta sobre uma questão que ele estava sendo investigado, indiciado, uma coisa assim. Aquilo lá foi um fato que aconteceu em 2010 e contrariamente ao que me foi informado, disseram que não foi noticiado na imprensa brasileira. É mentira isso, foi noticiado sim, vastamente na imprensa na época, e ele era vereador, queria se candidatar a deputado estadual, ele era membro do DEM e ele foi então expulso do DEM por causa dessa atitude. Parabéns para o DEM. Eu também não sou filiado ao DEM, aliás, eu não sou filiado a partido político nenhum, gente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que nesse episódio o DEM agiu da maneira correta, expulsou dos seus quadros um cidadão, um camarada que agiu deslocadamente, dando um tapa numa repórter que estava fazendo o trabalho dela. Contrário a isso, o PT, ao invés de fazer a mesma coisa, expulsar sumariamente dos seus quadros os elementos que foram pilhados e já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal, no caso do Mensalão, foi abrigar, foi promover jantares para angariar fundos, angariar reservas financeiras para pagar as multas impostas pela Suprema Corte. Gente, isso é uma vergonha, como dizia o Boris Casoy, um absurdo. O Brasil precisa mudar nesse quesito. Mas voltando para o fato da cesta básica, muito bom a decisão, tá, do governo dirigido pela Dilma. Isso aí é uma coisa correta. Eu acho que nesse caso a Dilma está agindo corretamente. Eu não só jogo pedras, eu não só abro o verbo quando tem que abrir, mas na minha opinião, e eu como cidadão, eu tenho o direito de expor a minha opinião. Na minha opinião, nesse caso específico, a presidente Dilma Rousseff está no caminho certo. Palmas para ela também, ela está indo na direção correta. Eu acho que é por aí. Agora, 8 produtos, e já tinha alguns outros que tinham sido já desonerados no passado, parece que 3 ou 4 que já tinham sido desonerados nos anos anteriores, mas 8 produtos eu acho muito pouco. Eu acho que a cesta básica deveria ser desonerada de maneira completa, total, não tem imposto nenhum. E mais uma coisa, os impostos que foram desonerados sobre esses produtos foram apenas os impostos federais. Mas o Brasil, como nós sabemos, existe uma teia intricada de impostos de vários níveis, em várias escalas, são cascatas e mais cascatas de impostos, e os governos estaduais também arrecadam, cobram imposto sobre os produtos alimentícios. O ICMS, por exemplo, que é o maior imposto, é o imposto que mais abrange, que mais atinge a população, porque ele atinge tanto a quem paga imposto de renda na fonte, como a quem não paga, ele atinge ao camelô, ele atinge a todo mundo. Na hora que você vai comprar uma coisa, tem o ICMS lá para dar uma mordida de 17% no valor da mercadoria. E esse sim é que é o imposto que eu gostaria de ver sido excluído de todos os gêneros alimentícios. Agora, por que isso não acontece? Porque o Brasil gasta muito. A máquina pública brasileira, ela é muito pesada, extremamente pesada. Isso impede com que o governo baixe os impostos nos produtos. E por que a máquina pública brasileira é pesada? Porque as coisas são mal feitas. Nós temos organismos, nós temos órgãos, nós temos instituições, nós temos em vários níveis fazendo a mesma coisa. Você quer um exemplo? Nós temos o Ministério da Saúde, que é vinculado ao governo federal. Nós temos a Secretaria Estadual da Saúde, que é vinculada ao governo do estado, e temos a Secretaria Municipal de Saúde, que é vinculada às prefeituras. Gente, e a saúde é uma bosta. A saúde pública no Brasil, convenhamos, é uma merda, um fracasso. A gente vê toda hora aí, inclusive agora tem o mais novo escândalo da saúde pública, é que uma diretora de uma UTI estava tomando para si a responsabilidade de tirar a vida das pessoas
que eram aparentemente do SUS, do sistema público, para dar a vaga na UTI a pessoas de planos de saúde, quer dizer, que estavam pagando. Isso é um negócio de doido, gente. A saúde pública no Brasil é uma merda. E nós temos 3 organismos para cuidar da saúde pública. Gente, não cabe na cabeça de ninguém. Por que não simplifica isso? Por que não acaba com esse negócio de Ministério da Saúde, ou Secretaria Estadual da Saúde, ou Secretaria Municipal? Gente, a mesma coisa acontece com os esportes, a mesma coisa acontece com a educação e por aí vai. Então isso é algo realmente que faz com que a máquina pública brasileira fique muito pesada. Uma outra coisa que o Brasil precisa ter é o seguinte, é adotar um sistema de demissão voluntária de funcionários públicos. Tem funcionário público demais, em demasia. Eu acho que nós não precisamos de tanto funcionário público assim, como temos no Brasil. Tem muita gente que não faz nada, muito funcionário fantasma. Eu acho que precisa mudar totalmente a estrutura governamental no Brasil. Esse negócio de você ter estabilidade no emprego porque é funcionário público, isso é muito errado. Eu acho que o que tem que dar estabilidade a você é a sua competência. É você ser um funcionário público competente, analisado, avaliado, pesquisado, fazer igual como as empresas particulares fazem. Por que não faz assim? Funcionalismo público tem sim que ter uma avaliação de desempenho, não só pelo chefe, mas pelas pessoas que são os usuários daquele negócio. Um sistema de avaliação de desempenho para que os méritos sejam dados a quem merece, as punições sejam dadas a quem merece, as demissões aconteçam. Então, tudo isso, gente, precisa ser revisto no Brasil. E aí a máquina pública vai começar a ser enxugada. O governo federal é muito grande, governo estadual pior ainda, e como eu falei, as coisas são duplicadas, as funções são duplicadas e isso gera um custo muito grande no Brasil, que pesa no seu bolso na hora que você vai comprar as mercadorias. É por isso que nós temos tanto imposto. E apesar de ser um começo, esses 8 itens da cesta básica serem desonerados, eu acho que ainda é muito pouco. Eu acho que a gente precisa avançar ainda muito mais. Mas, como eu falei, já é alguma coisa, já estamos na trilha certa, já estamos no caminho certo. E eu espero realmente, sinceramente, que as coisas caminhem nessa direção, nesse sentido de enxugamento da máquina pública, o governo cuidar de áreas que são básicas, essenciais, tipo saúde, segurança e educação, e deixar o resto com a iniciativa privada e apenas fiscalizar, apenas regulamentar essas atividades para que nós tenhamos a iniciativa privada trabalhando da maneira como deve ser e pagando o imposto que deve ser pago, o royalty que deve ser pago, enfim, contribuindo para o país da maneira como deve ser feito. É isso aí, galera, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, dá um joinha aí. A gente vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fui, galera, tchau!